Capítulo 9. Mas nem tudo está resolvido. Nietzsche ficou sentado de olhos fechados por bastante tempo. Depois, abrindo-os de súbito, disse decididamente: Dr. Brouwer, já lhe tomei demais de seu tempo valioso. Sua oferta é generosa. Eu a lembrarei por muito tempo, mas não posso. Não irei aceitá-la. Existem razões além da razão. Palavras proferidas com finalidade, como se não se intencionasse explicações adicionais. Preparando-se para sair, cerrou o fecho de sua pasta. Brouwer ficou assombrado. A entrevista semelhava-se mais a uma partida de xadrez do que a uma consulta profissional. Eles fizeram um lance, propuseram um plano, que Nietzsche imediatamente contra-atacou. Respondera à objeção apenas para enfrentar ainda outras das objeções de Nietzsche. Elas jamais teriam um fim? Mas Brouwer, macaco velho em impasses clínicos, recorreu agora a um trama que raramente falhava. Professor Nietzsche, seja meu consultor por um momento. Imagine esta situação interessante. Talvez possa me ajudar a entendê-la. Encontrei um paciente que esteve doente durante algum tempo. Sua saúde chega a ser tolerável em menos de um terço dos dias. Ele então realiza uma longa e árdua viagem para consultar um médico especialista. Este realiza sua tarefa com competência. Ele examina o paciente e chega a um diagnóstico apropriado. O paciente e o médico desenvolvem aparentemente um relacionamento de respeito recíproco. O médico propõe então um plano de tratamento abrangente no qual tem total confiança. Porém, o paciente não mostra nenhum interesse, nem mesmo curiosidade, no plano de tratamento. Pelo contrário, rejeita-o de imediato e levanta obstáculo após obstáculo. O senhor poderia me ajudar a compreender esse mistério? Os olhos de Nietzsche se arregalaram. Embora parecesse intrigado pela estranha artimanha de Brouwer, não respondeu. O médico persistiu. Talvez devamos começar pelo início do enigma. Por que o paciente que não deseja tratamento chega a marcar uma consulta? Bem devido a fortes pressões dos amigos. Brouwer ficou desapontado por seu paciente declinar a entrar no espírito de seu pequeno artifício. Embora Nietzsche escrevesse com grande sagacidade e enaltecesse o riso da palavra escrita, estava claro que o professor não gostava de brincar. Seus amigos na Basileia? Sim, tanto o professor Overbeck como sua esposa são íntimos meus. Também um bom amigo em Genova. Não tenho muitos amigos, uma consequência de minha vida nômade. E o fato de que todos me enxortaram a marcar uma consulta foi notável, como foi o fato de que o nome de Dr. Brouwer parecia estar nos lábios de todos eles. Brouwer reconheceu a mão detrás de Lois Salomé. Certamente, disse ele, a preocupação deles deve ter sido provocada pela gravidade de seu estado médico, ou talvez por mencioná-lo frequentemente demais em minhas cartas. Mas sua menção a ele deve refletir sua própria preocupação. Por que outra razão escrever-lhes tais cartas? Seria para evocar preocupação ou simpatia? Um lance de mestre, cheque. Brouwer estava satisfeito consigo próprio. Nietzsche era forçado a retroceder. Tenho muitos poucos amigos para me arriscar a perdê-los. Ocorreu-me que, como sinal de amizade, deveria fazer todo o possível para aliviar a preocupação deles. Daí minha vinda ao seu consultório. Brouwer decidiu explorar sua vantagem. Avançou mais ousadamente. O senhor não tem nenhuma preocupação por si próprio? Impossível. Mais de 200 dias ao ano de invalidez punitiva. Já atendi pacientes demais em meio a um ataque de enxaqueca para aceitar qualquer minimização de sua dor. Excelente. Outra coluna do tabuleiro de xadrez fechada. Para onde seu oponente se moveria agora? Brouwer se perguntou. Nietzsche, aparentemente percebendo que teria que fortificar algumas de suas outras peças, dirigiu sua atenção de volta ao centro do tabuleiro. Tenho sido chamado de muitas coisas. Filósofo, psicólogo, pagão, agitador, anticristo. Tenho sido chamado de até algumas coisas nada lisonjeiras. Mas prefiro me denominar um cientista, porque a pedra angular de meu método filosófico, bem como do método científico, é a descrença. Sempre sustento o ceticismo mais rigoroso possível, e estou sendo cético agora. Não posso aceitar suas recomendações de exploração psíquica com base na autoridade médica. Mas, professor Nietzsche, estamos totalmente de acordo. A única autoridade a ser seguida é a razão, e minha recomendação é respaldada pela razão. Sustenta apenas duas coisas. Primeira, que o estresse pode deixar a pessoa doente, e muitas observações científicas vão ao encontro dessa afirmação. Segunda, estresse considerável existe em sua vida, e falo de um estresse diferente,
daquele inerente à sua investigação filosófica. Examinemos os dados conjuntamente, continuou Brauer. Considere a carta que me descreveu de sua irmã. Certamente existe estresse em ser caluniado. Por sinal, o senhor violou nosso contrato de honestidade recíproca ao deixar de mencionar antes esse caluniador. Brauer avançou ainda mais ousadamente. Não havia outra saída. Nada tinha a perder. Além disso, existe certamente estresse no pensamento de perder sua pensão, sua única fonte de sustento. Mas se isso for um mero exagero alarmista de sua irmã, então existe o estresse de ter uma irmã querendo alarmá-lo. Teria ido longe demais? A mão de Nietzsche, observou Brauer, deslizara para baixo pela lateral da cadeira e estava lentamente se aproximando da alça de sua pasta. Mas não havia como retroceder agora. Brauer avançou para o xeque-mate. Tenho um apoio ainda mais poderoso para minha posição. Um brilhante e recente livro. Apanhou seu exemplar de Humano Demasiado Humano. Escrito por alguém que brevemente será, se existe justiça neste mundo, um eminente filósofo. Escute, abrindo o livro na passagem que descreverá Freud leu. A observação psicológica está entre os expedientes por meio dos quais pode-se aliviar a carga de viver. Uma ou duas páginas à frente, o autor assevera que a observação psicológica é essencial e que eis suas palavras. A humanidade não pode ser mais poupada da cruel visão da mesa de dessecação moral. Algumas páginas depois, ele observa que os erros dos maiores filósofos procedem geralmente de uma falsa explicação das ações e sensações humanas, que no final resulta na ereção de uma falsa ética e de monstros religiosos e mitológicos. Eu poderia prosseguir, e Brauer folheou as páginas, mas o argumento deste excelente livro é que, se as crenças e o comportamento humano devem ser entendidos, é preciso primeiro varrer a convenção, a mitologia e a religião. Somente então, sem nenhuma preconcepção, qualquer que seja, pode-se ter a pretensão de examinar o sujeito humano. Este livro me é bastante familiar, afirmou severamente. Mas o senhor não seguirá as suas prescrições? Devoto minha vida às suas prescrições, mas o senhor não leu o suficiente. Há anos, solitário, tenho realizado tal dissecação psicológica. Tenho sido o objeto de meu próprio estudo, mas não estou disposto a ser sua cobaia. O senhor estaria disposto a ser a cobaia de outro? Permita que lhe formule uma pergunta direta. Dr. Brauer, qual é a sua motivação nesse projeto de tratamento? O senhor recorre a mim em busca de ajuda. E eu a ofereço. Sou um médico. É a minha atividade. Simplista demais. Ambos sabemos que a motivação humana é bem mais complexa e, ao mesmo tempo, mais primitiva. Repita a pergunta. Qual é sua motivação? É uma questão simples, professor Nietzsche. A pessoa pratica sua profissão. Um costureiro costura, um cozinheiro cozinha e um clínico, clínica. Ganha-se a vida, pratica-se sua profissão, e minha profissão é servir, aliviar a dor. Brauer tentou transmitir confiança, mas começou a se sentir confrangido. Não gostou do último lance de Nietzsche. Essas não são respostas satisfatórias às minhas perguntas, Dr. Brauer. Quando o senhor diz que um clínico clínica, um cozinheiro cozinha, ou que a pessoa pratica a sua profissão, isso não é motivação, é um hábito. O senhor omitiu de sua resposta a consciência, a escolha e auto-interesse. Prefiro quando diz que se ganha a vida. Isso, ao menos, pode ser entendido. Luta-se por forrar o estômago de comida, mas o senhor não está cobrando dinheiro de mim. Poderia lhe formular a mesma pergunta, professor Nietzsche. O senhor diz que nada ofere de seu trabalho. Para que então filosofa? Brauer tentou se manter na ofensiva, mas sentiu que perdia o elan. Ah, existe uma importante distinção entre nós. Eu não alego que filosofo para si, enquanto o senhor doutor continua fingindo que sua motivação é servir-me, aliviar minha dor. Tais alegações nada têm a ver com a motivação humana. Elas fazem parte da mentalidade de escravo, astutamente engendrada pela propaganda sacerdotal. Disseque suas motivações mais profundamente. Achará que jamais fez algo totalmente para os outros. Todas as ações são autodirigidas. Todo serviço é autosserviço. Todo amor é amor próprio. As palavras de Nietzsche assomaram mais rapidamente, e ele prosseguiu célere. Parece surpreso com esse comentário. Talvez esteja pensando naqueles que ama. Cave mais profundamente e descobrirá que não ama a eles. Ama isso, sim, as sensações agradáveis que tal amor produz em você. Ama o desejo, não o desejo, não o desejado. Assim, permita que pergunte de novo por que deseja servir-me. Novamente, pergunto-lhe, Dr. Brauer.
Aqui a voz de Nietzsche se tornou severa. Quais são suas motivações? Brouwer se sentiu zonzo. Conteve seu primeiro impulso, comentar a feiura e a bruteza da formulação de Nietzsche e Dessart inevitavelmente encerrar o caso irritante do professor Nietzsche. Imaginou por um momento a visão das costas de Nietzsche ao sair de seu consultório. Deus, que alívio! Livre, afinal, de todo esse negócio lastimável e frustrante. Todavia, entristeceu-se ao pensar que não veria Nietzsche novamente. Era atraído por aquele homem. Mas por quê? Aliás, quais eram as motivações dele? Brouwer se viu pensando novamente nas partidas de xadrez com o pai. Cometeria sempre o mesmo erro, concentrar-se demais no ataque, forçando-o para além de suas próprias linhas de suprimento, ignorar sua defesa até como um raio, a rainha do pai atacar por detrás das linhas e ameaçar checkmate. Afastou a fantasia da mente, sem deixar porém de observar seu significado. Nunca mais deveria subestimar ser esse professor Nietzsche. Novamente pergunto-lhe, Dr. Brouwer, quais suas motivações? Brouwer lutou para responder. Quais seriam? Ficou pasmado com a resistência de sua mente à pergunta de Nietzsche. Forçou-se a concentrar. Seu desejo de ajudar Nietzsche, quando começara? Em Veneza, claro, enfeitiçado pela beleza de Louis Salomé, tão encantado que prontamente concordara em ajudar o amigo dela. Assumir o tratamento do professor Nietzsche proporcionara não apenas um vínculo permanente com ela, mas uma oportunidade de se elevar perante os olhos dela. Depois, havia a ligação com Wagner. Sem dúvida, era conflituoso. Brouwer adorava a música de Wagner, mas detestava seu antissemitismo. Que mais? Com o passar das semanas, Lois Salomé se desvanecera de sua mente. Ela não era mais a razão de seu compromisso com Nietzsche. Não. Sabia que estava intrigado pelo desafio intelectual à sua frente. Mesmo Frau Becker, que comentara outro dia que nenhum médico em Viena teria aceito tal paciente. Depois, havia Freud. Tendo proposto Nietzsche a Freud como um caso didático, faria papel de bobo se o professor se recusasse sua ajuda. Ou estaria querendo estar próximo dos grandes. Talvez Lois Salomé tivesse razão ao dizer que Nietzsche representava o futuro da filosofia alemã. Aqueles livros de Nietzsche tinham um quê de genialidade. Nenhuma dessas motivações, sabia Brouwer, tinha alguma relação com o homem Nietzsche, a pessoa de carne e osso diante dele. Assim, tinha que se manter em silêncio sobre seu contato com Lois Salomé, seu júbilo em avançar, onde outros médicos tinham medo de trilhar, sua ânsia pelo toque de grandeza. Talvez, Brouwer ressentidamente reconheceu, as desagradáveis teorias de Nietzsche sobre a motivação tivessem mérito. Mesmo assim, não tencionava apoiar o ultrajante desafio de seu paciente à sua alegação de que o estaria servindo. Mas como? Então responder à pergunta aborrecida e inconveniente de Nietzsche. Minhas motivações? Quem consegue responder a tal pergunta? Motivações existem em vários níveis. Quem decreta que apenas o primeiro nível, as motivações animalescas, são as que contam? Não vejo que está prestes a repetir a pergunta. Deixe-me tentar responder ao espírito de sua indagação. Gastei 10 anos estudando para médico. Devo desperdiçar esses anos de formação por não precisar mais de dinheiro? Clinicar é a minha forma de justificar o esforço daqueles primeiros anos, uma forma de dar coerência e valor à minha vida, e de fornecer significado. Devo passar o dia sentado contando meu dinheiro? O senhor faria isso? Estou certo de que não. Depois, existe outra motivação. Agrada-me o estímulo intelectual recebido de meus contatos com o senhor. Essas motivações têm ao menos o aroma da honestidade, admitiu Nietzsche. Acaba de me acudir outra. Gosto da sentença de granito. Torna-te quem tu és. E se aquilo que sou, que fui destinado a ser e servir, ajudar os outros, contribuir para a ciência médica e o alívio do sofrimento. Brouwer se sentiu bem melhor. Estava recuperando a tranquilidade. Talvez tenha sido argumentador demais, pensou. É preciso um tom mais conciliatório. Eis outra motivação, digamos. Acredito que assim seja, que seu destino seja se tornar um dos grandes filósofos. Assim, meu tratamento, além de poder ajudar a ser seu físico, o ajudará também no projeto de se tornar quem tu és. Se meu destino, conforme afirma, é me tornar um grande homem, então o Senhor, como meu animador, meu salvador, se tornará ainda maior. Nietzsche exclamou como se soubesse que estava dando o tiro fatal. Não, disse não. A paciência de Brouwer, geralmente inesgotável em seu papel profissional, estava começando a se esgotar.
Sou médico de muitas sumidades em seus campos, os grandes cientistas, artistas e músicos de Viena. Isso me torna maior do que eles? As pessoas sequer sabem que trato deles. Mas contou para mim, agora, usa a importância delas para aumentar sua autoridade em relação a mim. Professor Nietzsche, não dá para acreditar. O senhor acha realmente que, caso seu destino se cumpra, sairei por aí proclamando que fui eu, Joseph Brauer, quem o criou? O senhor acredita realmente que essas coisas não acontecem? Brauer tentou se acalmar. Cuidado, Joseph, não perca a cabeça. Considere as coisas ao ponto de vista dele. Tente entender a fonte da desconfiança dele. Professor Nietzsche, sei que foi traído no passado e que, portanto, tem toda a razão de esperar traição no futuro. Porém, dou-lhe minha palavra de que isso não ocorrerá aqui. Prometo que seu nome jamais será mencionado por mim, tampouco figurará nos registros clínicos. Inventemos um pseudônimo para o senhor. O problema não é o que o senhor contará para os outros. Confio em sua palavra. O que importa é o que contará a si mesmo, e o que eu contarei para mim. Em tudo que me contou sobre suas motivações, não houve, a despeito de sua constante alegação de assistência e alívio do sofrimento, nada realmente sobre mim. É assim que deve ser. O senhor deve me usará em seu amplo projeto. Isso também é de se esperar. Assim funciona a natureza. Mas não vê que serei usado pelo senhor? Sua piedade por mim, sua caridade, sua empatia, suas técnicas para me ajudar, para me tratar. Os efeitos de tudo isso tornam mais forte a custa de minha força. Não sou suficientemente rico para me permitir aceitar essa ajuda. Esse homem é impossível, pensou Brauer. Ele desencava as piores, as mais vis motivações para tudo. Os poucos farrapos de objetividade clínica restantes se desvaneceram e Brauer não pôde mais conter seus sentimentos. Professor Nietzsche, permita que fale com franqueza. Vi muito mérito em vários de seus argumentos hoje, mas esta última asserção, esta fantasia sobre meu desejo de enfraquecê-lo, sobre minha força sendo alimentada pela sua, é um total disparate. Brauer viu a mão de Nietzsche deslizando para baixo em direção à alça de sua pasta, mas não pôde se conter. O senhor não vê? Eis um exemplo perfeito de por que não consegue dissecar a própria psique. Sua visão está toldada. Viu Nietzsche apanhar a pasta e começar a se levantar. Não obstante, continuou. Devido a seus próprios malditos problemas com as amizades, comete equívocos bizarros. Nietzsche estava abotoando o paletó, mas Brauer não conteve a língua. O senhor supõe que suas próprias atitudes sejam universais e, então, tenta compreender em toda a humanidade o que não consegue compreender sobre a si próprio. A mão de Nietzsche tocou a maçaneta da porta. Desculpe interrompê-lo, Dr. Brauer, mas tenho que providenciar minha passagem de trem nesta tarde para a Basileia. Posso voltar daqui a 2 horas para pagar a conta e pegar meus livros? Deixarei um endereço para que remeta o relatório de sua consulta. Fez uma mesura rígida e virou-se. Brauer estremeceu ante a visão de suas costas ao deixar o consultório.